Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre transtorno bipolar. Você tem alguma dúvida? Quem responde tudo para nós é a psicóloga clínica, a doutora Triana Portal. Então tá combinado, não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. O tema de hoje é transtorno bipolar. Aproveite a oportunidade, ligue para cá, faça a sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Participe também pelo facebook.com/consulta ao doutor e facebook.com/Denise Luque. As duas páginas estão sempre atualizadas para que a gente possa interagir durante o programa. Você vai lá, deixa a sua pergunta, pode mandá-la também através da mensagem particular e durante o programa a sua pergunta é respondida. Estou te esperando lá no meu Instagram também. E olha que essa é a rede social que eu mais tenho utilizado. Então corre no meu Instagram, @DeniseLuque, com novidade em breve. Essa é a oportunidade de você também fazer a sua pergunta através do Instagram. Mande através da mensagem particular sempre que você quiser. Seja bem-vindo, muito boa tarde você que nos assiste através da plataforma do YouTube, o canal HIT TV, disponível para você assistir a toda a nossa programação ao vivo, de maneira simultânea. Se inscreva no canal, ative as notificações e você não vai perder nada do que acontece na nossa programação. E fique de olho e saiba mais sobre os bastidores no @TVHit, lá no Instagram da HIT TV. Hoje eu tenho o prazer de receber a minha amiga a psicóloga, doutora Triana Portal. Doutora, obrigada por ter vindo, eu adoro te receber aqui. Eu que agradeço, uma delícia estar aqui com você de novo. Hoje a gente fala sobre transtorno bipolar e olha que na área da psicologia a gente está vivendo um momento de mudanças, de nomenclatura, né? Então sempre é a oportunidade da gente atualizar aqui também. E na verdade, será que a gente usa o termo bipolar de maneira errada? Então a pessoa que muda de humor várias vezes durante o dia, às vezes está tudo bem, às vezes não está mais, aquela pessoa acha que é bipolar. Será que esse é o emprego errado do termo, doutora? Olha, pode ser que seja usado o emprego do transtorno bipolar para uma pessoa que é realmente bipolar, né? Se uma pessoa muito instável, uma pessoa que tem ali um humor que toda hora está oscilando, não deve ser assim. Então essa pessoa provavelmente tem alguma coisa que ela deveria olhar e deveria melhorar. Mas caiu assim no gosto popular de usar qualquer problema, qualquer assim irritabilidade do outro ou assim oscilação, esse fulano é bipolar, o meu amigo é bipolar, você é bipolar, que é uma forma às vezes até de agredir o outro. Você é bipolar, não vou conversar com você, você é bipolar. Né? Então fica pejorativo. E a gente deve evitar isso pela questão do estigma, porque a gente está falando de uma doença, é uma doença séria, ela tem aí um curso muito assim difícil de difícil tratamento. Então a gente tem que preservar as pessoas que realmente padecem do transtorno bipolar. Então a gente usa isso no dia a dia de uma forma brincando, mas é uma doença séria. Então pode ser que a pessoa que é chamada de bipolar tenha bipolaridade, pode ser que sim, pode ser que não, mas a brincadeira no uso do termo a gente deve evitar, para evitar o estigma, para evitar o preconceito. A gente tem que cada vez mais entender a respeito, que é o que a gente faz quando a gente vem num programa de televisão, educar a população, explicar sobre as doenças, que é para ter mais respeito e assim, empatia, para que a gente possa compreender o sofrimento dos outros, porque as doenças psiquiátricas e psicológicas, doenças emocionais, elas são difíceis para as pessoas entenderem, porque você não vê, né? Então, se eu apareço aqui com um braço quebrado ou com um corte,
as pessoas ficam pesarosas, nossa, né, fica com dó de você. Agora, algo que você não enxerga, as pessoas muitas vezes, quem não passou por isso, não consegue entender. Então a gente, entendendo como a psicoeducação faz isso, né, explicar o que são as doenças, contribui para que acabe com o estigma sobre as doenças. Então, evitar o uso assim deliberado e fora de contexto desse nome, eu acho que é importante para contribuir para não ser desrespeitoso com a pessoa que realmente padece da doença. Perfeito. O transtorno bipolar, ele afeta o humor das pessoas, é isso? O humor, quando a gente fala de humor, o transtorno bipolar, ele é uma doença do cérebro em que o cérebro se desregula, né? Ou para funcionar para mais, né, para um aumento de energia, ou ele se desliga na depressão, né, em que ele fica mais lentificado, que é aquela fase, né, da depressão. Antes a gente sempre começava a entrevista falando assim, o transtorno bipolar se caracteriza por fases né, de euforia, de muita euforia, e de depressão, polos, né, uma doença de polos. Mas esses polos, eles são bem descritos, né, de muita relação, muita euforia, muita exaltação, que tem quadros em que todas as pessoas percebem, e uma depressão muito profunda no tipo 1, no transtorno bipolar tipo 1, que ele é muito raro, né? Então esse que a gente sempre descreve com bastante facilidade, que as pessoas conhecem, é o que é menos frequente, né? Então, por isso que eu gostaria hoje da gente falar um pouquinho de forma mais ampla, porque o transtorno bipolar tipo 2, que acomete a maioria das pessoas, ele não é tão expressivo assim. Então, antigamente a gente dizia, é mais leve. Ele é mais leve, mas ele causa um prejuízo funcional, um prejuízo na vida da pessoa muito grande, porque os períodos em que a pessoa passa em depressão, ou mesmo o prejuízo que as fases de hipomania, que é uma mania não é o jeito da pessoa, mania é assim, aquele período em que a pessoa fica muito exaltada, muito impulsiva, muito irritada, ela pode ter comportamentos de grandeza, ela pode sentir que ela tem mais poder do que ela realmente tem, ela pode perder o senso crítico, ela pode ficar muito desinibida, ter comportamentos inadequados, e aí ela vai causando prejuízos na vida dela, por onde ela passa, de diversas formas. Então, por exemplo, se ela vai ter um embate com o chefe, porque ela vai achar que ela sabe mais, vai querer fazer as coisas do jeito dela, ela vai se achar muito linda, vai ter um comportamento muito sedutor, e aí ela vai causar, por exemplo, ciúme no marido. Então, assim, ela vai começar a criar um monte de situações. A irritabilidade dela, geralmente, com a família é muito grande. Nos casos mais leves, então essa pessoa pode ser muito agressiva com os familiares, né? Menos com quem é de fora, mas nas fases mais graves, aí fica uma coisa mais ampla, que a pessoa é agressiva, assim, ela fica muito, assim, você encosta... Arisca. A pessoa, muito arisca, a pessoa reage, né? Então a pessoa, a irritabilidade é uma, vamos dizer, uma característica, é um sintoma que a gente deve, assim, ressaltar na fase de muita energia, né? Na fase em que o cérebro está ali banhado de dopamina, que ele está na fase alta de mania. Então a irritabilidade, a impulsividade, a gente também falava bastante, né? Antigamente, então o bipolar, quando ele está em mania, ele sai, vai comprar um carro, ele vai fazer compras, ele pode fazer isso, mas geralmente a pessoa faz de acordo com o temperamento dela. Então, se era uma pessoa bastante consumista, ela vai tender a compras. Se é uma pessoa que já tem predisposição a jogar, ela vai para o jogo. Se é uma pessoa que já tem tendência a abusar de álcool, por exemplo, ela vai recair nesse problema, né? Hoje em dia a gente vê muito, né, que ficou pessoas que vão procurar fazer tatuagens, piercings, então
quase que um vício nisso. A pessoa fica, né, tudo fica muito forte. Ou então a pessoa, até o trabalho mesmo. E aí a família pode enxergar como positivo os pares. Eu vou escrever um livro, eu vou passar a noite toda trabalhando. Nossa, ele é muito dedicado. Porque a pessoa em mania, ela precisa de menos horas de sono. E é diferente da insônia, tá? Porque na insônia a pessoa não consegue dormir, fica ali ruminando, no dia seguinte ela tá muito debilitada, acabada com sono, fica naquele sono diurno. Não, a pessoa em mania, ela realmente tem muita energia, o cérebro está ligado. Então ela dorme 3, 4 horas, aquilo é suficiente para repor o organismo. Então ela já vai estar pronta para recomeçar. Então aquela pessoa que está com pensamento acelerado, muitas ideias, muita ação, com 1000 planos, e às vezes esses planos são dentro da capacidade dela e do que ela faz e pode ser positivo, e às vezes, nos casos de mania franca, eles extrapolam. Então aí a pessoa pode comprar o que ela não pode pagar, ou ela vai inventar ser o que ela não é, e aí esses casos pode até necessitar de internação. Mas esses casos são a minoria, 1% dos casos, né? A grande maioria fica no transtorno bipolar tipo 2, que tem hipomania, que também apresenta as mesmas características da mania, mas não tão acentuado, não, é uma mania mais moderada, vamos dizer assim. Mas também é sério, porque a vida da pessoa, como é uma doença que tem um curso prolongado, ela não vai embora, ela vai ter e vai acabar porque é mais leve. Ela vai passar uma vida, então ela precisa de diagnóstico. É importante que se faça o diagnóstico para que a pessoa seja tratada e tenha uma vida melhor, que ela não fique nesses altos e baixos. Porque a pessoa vai passar por uma fase de mania e ela vai se atropelar e fazer um monte de coisa errada, vai se sentir culpada, depois ela vai passar pela fase da depressão, aí ela vai perder tempo, né? Vamos dizer, ela vai se sentir que perdeu tempo, deixou de fazer alguma coisa, deixou de viver alguma coisa, depois vai tentar recuperar e os anos vão passando. Então, para que ela tenha uma vida mais organizada, que ela consiga ter uma vida mais dentro da normalidade, ela precisa de controle, e esse controle ele precisa vir muitas vezes não, ele necessita do tratamento. Ele não vai acontecer sozinho. Quanto tempo duram essas fases? Tempo? Não, isso é muito... Não tem regra? Não tem regra. Pode durar um dia, uma parte do dia? Não, elas geralmente são mais extensas. Tem critérios para isso. Perfeito. Tem critérios para isso, né? Até para a gente classificar se é tipo 1, tipo 2 ou ciclotimia, que também faz parte tá dentro do transtorno bipolar. A ciclotimia, ela não atende os critérios para tipo 1 nem para tipo 2, porque ela não fica tantos dias, a pessoa não fica tantos dias num estado de relação de mania ou de hipomania ou de depressão para preencher os critérios diagnósticos. Então é uma pessoa que cicla mais, que navega, vamos dizer, ela sobe e desce mais dentro desses estados de depressão e mania. Todos sofrem? Todos sofrem. Inclusive a família? Sem dúvida. E muito. Pelo relato da família que você vai saber quanto tempo duraram essas fases, a vida toda, porque às vezes demorou muito tempo para se descobrir. É fácil de saber, é fácil da família desconfiar que tem algo errado, porque a gente costuma dizer, mas olha, fulano sempre foi assim. Então, olha só, é um assunto bastante extenso, porque existe uma herdabilidade genética muito alta, a gente fala aí de 80%. Então, a gente já pensa, né, que quem tem um transtorno bipolar já venha de uma família, de uma família bipolar, ou que tenha pessoas de primeiro grau, né, com um transtorno bipolar. Essa família, ela já tem... então esses filhos, eles vivem em alto risco, porque
o estresse que passa com os pais que têm transtorno bipolar, essa criança já ativa essa predisposição que a criança tem. Então, porque você tem a predisposição, isso não significa, mesmo que a predisposição seja 80%, isso não significa que você vai desenvolver a doença. Se você estiver num ambiente que não mexa com essa sua disposição. Agora, se você está num ambiente que é patogênico, que você vive com pais estressados, também doentes, se você não tem uma rotina, que no transtorno bipolar é muito importante, a rotina, se você tem o sono bagunçado, a rotina do sono é importante também, alimentação, tudo isso, você vai ativar essa predisposição e essa criança vai, vamos dizer, desenvolver pode desenvolver a doença. Então o ambiente já não colabora, né? Sim. Você tem uma predisposição genética, mas Sim. você tem um ambiente que não favorece. Sim. E é isso que faz com que a pessoa Sim. também tenha, né? Como é esse apoio familiar? Quando é que as pessoas buscam essa ajuda? Quando é que fica insustentável estar no mesmo ambiente de uma pessoa que tem o transtorno bipolar? Como é que essas pessoas chegam até os consultórios? Aí fica muito claro. A pessoa, quando ela está em mania, ela não vai procurar, porque ela acha que ela está muito bem. Ela se sente cheia de energia, ela se sente com muita vitalidade, ela se sente dona do mundo, muitas vezes com grandiosidade. Eu falei também, a expressão da doença, ela pode variar muito, porque ela vai junto com o temperamento da pessoa. Uhum. Então ela vai se sentir muito bem, então ela vai achar que quem está doente é a família, se a família apontar que ela precisa de tratamento. Mas fica muito claro, né, quando a pessoa está em franca mania, fica muito claro para quem convive que a pessoa não está bem. Uma coisa assim, importante para a gente pensar, eu conheço você me conhece, as pessoas que convivem com você. Algumas pessoas são mais embotadas, outras pessoas são mais hipertímicas, aquelas pessoas expansivas. Então você sabe que aquela pessoa é super expansiva, mas se ela sai daquele padrão de expansividade dela, se ela está muito além daquilo, você fala, poxa, mas a fulana não, né? O que está acontecendo que ela está tão feliz assim, que ela está tão para fora assim? Ela já é para fora, mas você percebe quando ela está além do que ela é. Ou mesmo uma pessoa mais tímida, mais introvertida. Quando ela fica além disso, quando ela está muito para baixo, você percebe. Então, observar se a pessoa, dentro do que ela é, se ela está fora do normal dela, porque ela pode ter um padrão, mas a gente consegue, quando a gente conhece a pessoa, perceber o padrão dela se está fora do normal. Quando a pessoa está em depressão, ela precisa da ajuda familiar para procurar ajuda médica. Por quê? Porque ela não consegue muitas vezes nem ligar para marcar, ela não vai ter discernimento, ela não vai ter energia para procurar o profissional, para falar o que ela tem para chegar até lá, né? Principalmente nos casos mais graves, porque aí a gente fala, né? Eu falei do tipo 1, do tipo 2, da ciclotimia, mas esses 3 tipos, ele também pode ser leve, moderado e grave. Então, por isso que pode variar muito a expressão. Então, a gente pode ter um tipo 1, que é um tipo grave e grave, um tipo 1 mais leve. Então, a graduação também pode mudar. Então, voltando para eu não perder a ideia, então a pessoa em depressão, ela precisa da família para buscar o atendimento, porque ela não tem energia. E o que está em mania também precisa, porque ele não vai querer, ele não vai achar que ele precisa. Então a família precisa relatar para o profissional o que está acontecendo. Porque se o relato for através da pessoa que está em mania, vai ser um relato com viés, vai ser de acordo com o que ele acha que é certo, e não é. Assim, não vai estar no padrão da realidade. Nem quando ele está em mania, nem quando ele está no momento de depressivo. Então a família tem que ir lá para contrapor e dizer o que é a realidade, e também para contar o histórico. Olha, já foi assim, porque a doença demora muito tempo para ser diagnosticada, principalmente o tipo 2, porque as nuances são assim, né, bastante... Às vezes a pessoa passa uma vida sem ser diagnosticada corretamente. Então a pessoa precisa da família para acompanhar
e dar esse apoio nesse momento. Pode confundir com outros transtornos, outros problemas, outras doenças? Pode ser confundido muito com a depressão, puramente, unipolar, né? Com o transtorno de personalidade borderline, é muito confundido pela questão da impulsividade e da irritabilidade. Então, assim, os transtornos, eles guardam muita semelhança em sintomatologia. Então, o profissional, ele tem que ser muito antenado e, assim, ter bastante observação e, mais uma vez, ter a família, o amigo, pessoas que convivem para ter uma história do paciente, porque em uma consulta você não consegue ter isso, essa observação, então precisa de uma história para poder excluir dúvidas e colher informação para ter um diagnóstico certo, né? O transtorno bipolar de tipo 2 é muito difícil de chegar, então às vezes, como eu disse, às vezes passa uma vida sem, né? Mas algumas coisas, com os estudos cada vez fica mais difícil e mais fácil, porque a gente tem mais subsídios, a gente conhece mais coisas que determinam e que não parecem ser, mas fazem parte. Por exemplo, síndromes dolorosas, enxaqueca é maior, né? 3 vezes maior em pessoas com transtorno bipolar, apresentam bastante casos de enxaqueca. Então o médico vai somando isso tudo, né, para compor aí um quadro. E isso é importante que se faça o diagnóstico correto para a medicação ser correta. Porque se for confundido com depressão, a depressão faz parte. Mas como a pessoa cicla, ela não pode ser medicada com antidepressivo. Porque o antidepressivo, ele pode precipitar uma virada maníaca. Né? Perfeito. Então precisa ser direitinho. E isso muito acontece. A pessoa é diagnosticada como depressão unipolar e aí toma a medicação errada e aí bagunça ainda mais. Ela vai ter sintomas bem estranhos e vai ficar muito agitada. Então não é fácil. Não também é fácil. para o especialista. Não é fácil também para o especialista. Precisa de uma boa história clínica. Colaboração, a pessoa precisa entender, mais uma vez falo, né, a gente precisa falar sobre essas questões, não ter preconceito e conversar. Quando a gente sente que não está bem, a gente precisa conversar com nossos amigos, com pessoas que a gente tem confiança, ou procurar, né, um serviço de saúde, mesmo que não seja o profissional especializado, mas ele sempre vai saber um pouquinho mais do que o leigo e ele vai poder te encaminhar para alguém e te orientar a chegar lá no caminho, mas nunca passar uma vida incomodado, uma vida com dor, seja emocional, seja física. E aqui estou imaginando, você falou desses casos mais acentuados, onde os sintomas ficam mais acentuados, a pessoa então foi buscar compras, faz compras exageradamente, outras vão para bebida alcoólica, outras para o jogo. E aí pode ser que só seja visualizado, só seja visto pela família esses sinais. Então, está viciado em compras, ou foi para o vício do jogo, ou já foi para o alcoolismo. Pode ser que para a família fique difícil de ver o restante, já que esse, de repente, foi o mais importante que aconteceu. Não, então, a família não vai ver isso como um sinônimo de uma doença. A família vai ver isso como sem vergonhice, que a pessoa tá vendo, tem um comportamento inadequado, enfim. Inadequado, que para trabalhar a pessoa não está bem, que para fazer as coisas direito ela não está boa, mas para falar que é doente, para fazer compras ela pode, para beber. E muitas vezes o álcool, nesse caso, ele vem para aliviar a agitação dos pensamentos acelerados que traz o transtorno bipolar. Então a pessoa às vezes tem uma lentificação assim, motora, física, não tem muita energia, mas a cabeça está a mil, né, com 1000 ideias, 1000 pensamentos intrusivos, e então usa drogas, álcool, até ansiolíticos e tudo isso para tentar acalmar.
Se automedicam às vezes também. Se automedicam, usa às vezes a bebida como se fosse uma medicação. Tá, então o pessoal aqui de casa já perguntou, tanto no Instagram quanto lá no Facebook, já perguntaram sobre sintomas. E aí depende de em que ponto, em que ciclo, que fase que está do transtorno bipolar, existem algumas manifestações aí, como sintomas que você poderia dizer isso? Sim, sim. Você falou de acelerar o pensamento. Se a gente estiver falando de mania e hipomania, tá, né, que são, na verdade, são os mesmos sintomas, porém com graduação diferente, né, mais leves e mais acentuados, tá? Então a gente tem aceleração de pensamento, fuga de ideias. Fuga de ideias é assim, a pessoa começa a falar sobre um assunto e aí ela não termina aquele assunto, aí ela já começa outro assunto, tá, e aí ela já se embola e não termina nenhum, mas ela não para de falar. A pessoa também é aquela pessoa que chega numa roda de conversa e aí ela começa, só ela que fala, ela não deixa a outra pessoa falar. Então, assim, a pessoa tenta entrar para falar, ela não deixa, muitas vezes ela fala muito alto, ela fala assunto que não tem a ver com um lugar, fora de contexto, deixa as pessoas, às vezes, constrangidas, então a pessoa fica inadequada, às vezes ela pede a crítica, mas tem a crítica para ser ofensivo, então ela expõe o outro. Então, a pessoa fica numa aceleração de pensamento, você percebe uma agitação física, às vezes, para alguma coisa, de fazer alguma coisa muito rápido. Eu tenho que fazer esse bolo muito rápido, eu tenho que fazer tudo. Às vezes, essa agitação não tem uma finalidade, é simplesmente pego isso aqui, ponho para cá, pego. Pode até colocar em risco sua própria vida e a vida dos outros. Impulsividade, aí você já me lembrou, assim, aquela pessoa que sai correndo com o carro. Então a impulsividade se apresenta de várias formas, né? Se a pessoa dirige, pensamento acelerado, muita energia, às vezes se mistura também, a pessoa tem bastante energia à tarde e à noite, não consegue dormir, mas de manhã às vezes ela fica prostrada. Então de manhã aquela coisa que não consegue sair da cama e aí pega fogo do resto do dia e à noite fica em casa, andando pela casa, arrumando armários e pensando em coisas para fazer. Vou abrir uma empresa disso, vou fazer aquilo, vou pintar essa parede, vou trocar o jardim, as cortinas. Muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa ao mesmo tempo que a pessoa não consegue dar conta. Vamos fazer assim? Daqui a pouquinho a doutora continua falando sobre esse assunto que é muito interessante. Enquanto isso eu vou abrir as perguntas das redes sociais. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre o transtorno bipolar, sempre com leveza, realmente para desestigmatizar a doença, né? Essa e tantas outras que a gente aborda aqui no Consulta ao Doutor, e saber do que se trata, saber quais são os sintomas, conseguir ajudar, de repente, um amigo, um familiar, já é de grande valia para você que nos assiste, né? O público leigo nos assiste, também especialistas, né? Hoje eu recebo aqui a doutora Triana Portal, psicóloga clínica. Acho que essa é uma excelente oportunidade de a gente falar sobre esse transtorno que muitas vezes é negligenciado pelas pessoas, porque nós começamos o programa falando sobre isso. Às vezes a pessoa fala que alguém é bipolar simplesmente sem nem saber do que se trata o transtorno bipolar, né? E aí faz com que a situação fique difícil, que a pessoa não queira às vezes buscar o diagnóstico, porque isso ficou muito, né, marginalizado de repente, né? Utilizado essa palavra da maneira incorreta. A gente falava sobre os sintomas, doutora, e aí eu estou entendendo que não é um sintoma num momento que vai fazer com que a pessoa seja diagnosticada, ou que ela
esteja dentro dos critérios. E são vários sintomas, né? E são vários critérios. Eles não mudam, tá? Seja aqui, na China, em todas as partes do mundo, são os mesmos critérios que são usados. É importante você pensar, lógico, a gente sempre adequa isso à cultura, porque algumas coisas em uma cultura é normal e outras não, né? A gente até acho que já falou disso num outro programa. Mas pensar o que faz parte da pessoa. Então, se uma pessoa, como eu disse, uma pessoa que é muito recatada, de repente ela começa a ter um comportamento completamente diferente do dela, aí você nota que é uma coisa que não faz parte do repertório dela, do decoro dela. Então, essa pessoa está diferente. Então, a gente tem... Aí você considera um sintoma. Então, a pessoa fica muito fanatizada, de repente, mas ela sempre vai para alguma coisa do gosto dela. Então, ela começa a falar muito de futebol. Tudo virou futebol. Agora, ela briga com as pessoas por causa do futebol. Ela vai nas redes sociais e só posta a respeito do futebol ou da política. É sempre coisa muito polêmica, assim, né? Então, religião, futebol, política. Então, quando a pessoa fica muito numa coisa, conta piada, ou muito alegre demais, ou muito agressiva demais, impulsiva demais, tudo que é o cérebro ligado, né? Então, a gente está falando de um cérebro que está muito ativo, muito energizado. Então, essa é a expressão da doença. A gente tem uma doença que a química do cérebro muda, então o cérebro fica muito ligado, muito cheio de energia, e aí ele tem uma queda muito brusca e ele fica em depressão, que a gente conhece bastante. Aí, falando dos sintomas da depressão, esses são mais conhecidos, né? E aí a pessoa vai ficar sem energia, que eu acho que esse é um sintoma muito importante, não só tristeza. A gente fala depressão, a pessoa pensa só tristeza. Tem depressão que tristeza não faz parte, gente. A depressão é mais uma baixa de energia, a pessoa perde alguns prazeres, então ela vai ficar, às vezes, ela não tem força para fazer as coisas, mas a cabeça tá ali com muitos pensamentos, e isso é muito difícil, porque a pessoa quer, mas não consegue. Às vezes a depressão muito grave, nem isso tem mais, né? A vontade já foi embora, mas em algum momento, em algum tipo de depressão que não é melancólica, a pessoa fica com a cabeça muito cheia de coisas, mas o corpo não vai. Então, os sintomas da depressão é isso: o sono fica alterado, o apetite. Quando eu falava também da impulsividade, pode a pessoa ter distúrbios alimentares, desenvolver, e essa é uma das coisas que pode também fazer confusão diagnóstica, né? Então, a pessoa pode aí desenvolver uma bulimia, uma anorexia, e ela, na verdade, a doença de raiz ser o transtorno bipolar. Então, e aí é tratado da outra doença, mas na verdade isso é uma comorbidade e não a doença principal. É importante, mas os sintomas, eles são bastante amplos, e são sintomas que, na maior parte, o transtorno bipolar, eu falei uma outra vez e arrisco dizer de novo, que é uma doença mais da depressão. Ele assim, a maior parte do tempo a pessoa fica deprimida do que em hipomania ou mania, tá? A mania e a hipomania vão ser períodos da vida, né? Mas a maior parte do tempo é depressão, que causa aí uma devastação na vida, porque a pessoa, né? Ela perde a capacidade de trabalho? Ela pode perder pela falta de energia, mas ela perde mais porque ela vai confrontar esse chefe. Ela vai tendo prejuízos, tá, né? Então, ela não consegue, por exemplo, acabar um curso que ela começou, ela vai abrir um negócio que ela não vai conseguir conduzir, ela vai perder dinheiro aqui, ela vai ter um embate com o chefe. Dependendo do caminho que ela seguir, alguma coisa vai acontecer. Tá. Agora, se é uma pessoa, aí, né, são casos também raros, tá? Mas se um transtorno bipolar tipo 1, que ele é unipolar mania, aí é aquele cara que é o louco do trabalho, né? Que ele só fica em mania e ele consegue,
assim, trabalhar muito e levar e... Ele entrega o trabalho. E faz e pode, né, sustentar uma família toda, mas isso não é positivo. Não é saudável, não é saudável. Ele não tá Alguma bem. coisa vai acontecer em algum momento, mas existe, são bem poucos casos em que a pessoa, ela cicla pouco para depressão, mas ela fica mais ali na mania. Né? Então, são as variações ali dentro dos tipos. Você falava sobre o tempo para o diagnóstico acontecer e o diagnóstico que muitas vezes pode ser equivocado. Demora tanto assim a ponto da pessoa poder passar uma vida sendo tratada de outra coisa, doutora? Sim. Isso não é por... um erro do médico, não é um erro, pode ser um erro do médico, mas assim, também é multifatorial, são circunstâncias. A pessoa pode não procurar, ou ela pode não ter o apoio da família, ou a família pode esconder porque tem vergonha, ou a própria pessoa pode negar a doença, ou ela não adere ao tratamento. A gente tem que depois somar isso tudo para ver o que aconteceu que levou a esse diagnóstico errôneo ou a não ter um diagnóstico. Né? E assim, uma vez tendo o diagnóstico, como você conduz isso? Né? E assim, está muito atento aos filhos, né? Como a gente ia falando ali no começo, aos filhos de quem tem transtorno bipolar. Então, você sabe que você tem essa doença e você faz um tratamento, mas você sabe que a doença tem altos e baixos, então como blindar esses filhos? Como blindar não, mas proteger esses filhos, porque a mãe bipolar é uma mãe que sofre também. E esses filhos sofrem, porque essa mãe numa fase de depressão, ela não vai ter força para cuidar desses filhos. Ou ela vai ser negligente, ou ela não vai ter energia para cuidar, né? Ela vai transferir para outras pessoas e é bom que tenha pessoas que façam esse papel, que naquele momento ela não tem condições de fazer, né? Que abrace a causa, né? E nos momentos em que ela está em mania e ela vai ficar muito irritada, muito agressiva, proteja essa criança, porque essa criança pode sofrer abuso tanto físico quanto psicológico, né? Abuso no sentido de ser uma mãe muito brava, de uma mãe que se irrita facilmente com qualquer coisa, que grita demais e que não tem paciência com a criança. Então, é uma criança que aí vai viver em altos e baixos, que já tem uma predisposição genética para a doença, então vive num ambiente conturbado. Essa criança também, e também a pessoa que tem transtorno bipolar, é importante que tenha rotina, que a rotina protege o cérebro. Desculpa. Vou interromper só para a gente atender o telespectador, pode ser? Nosso telespectador está na linha, quem fala conosco é o André, de Taubaté, interior aqui de São Paulo. Oi, André, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Pode ficar à vontade, fazer a sua pergunta e ligar sempre que quiser. Obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Pode perguntar. Então, eu gostaria de saber, doutor, o seguinte. No caso, eu já faz muito tempo, eu não consigo ter mais ânimo, vontade de fazer as coisas que eu faço, eu sempre deixo para trás, nunca consigo terminar. Eu não tenho mais motivação, eu não consigo ter mais um relacionamento social com amigos, de querer sair, eu só fico na minha casa. À noite, por exemplo, dificilmente eu dormir cedo, eu acordo cedo também. Isso seria indício de uma depressão? Obrigada, André. Um beijo para você, para todo mundo de Taubaté. Doutora, chama muita atenção essa fase que a gente fala, né, da depressão, e as pessoas querem saber se elas estão com as características ali em depressão. O que a gente pode ajudar nosso telespectador? André, o que eu te digo, eu falei agora há pouco, é importante o que você está percebendo. O que você fala são sintomas realmente, né, que faz a gente pensar em depressão, mas mais importante que isso é que você não está se sentindo bem. É uma coisa que você vê que você está fora do seu eu, do seu normal, do que você já foi um dia. E o importante é que a gente volte, né? Que a gente pegue a nossa vida de volta.
Sempre assim, não pode ser normal essas oscilações. A gente tem que, hoje em dia, graças a Deus, tem tanto recurso, né? Sim. Tem medicação de todo tipo, com pouco efeito colateral, vários tipos de tratamento alternativo, para todo gosto e para todo bolso também. Sim. Então, eu sugiro que você busque assim um profissional para conversar, para fazer uma consulta boa, assim, pensar no seu histórico de vida, né, de quando vem isso, porque às vezes não vem de agora, às vezes você começou a sentir isso mais forte agora, mas às vezes veio, né, teve lá bem devagarinho, foi acontecendo. Mas o importante é que você não fique assim, porque essas coisas tendem a piorar. E quando piora, aí você vai ficando com menos força para ir atrás e para procurar, e assim vai, é uma bola de neve, sabe? Vai num contínuo. Então não fique assim, o importante é que a gente fique bem. Eu vou trazer um pouquinho a pergunta do nosso telespectador. Ele ligou para cá para fazer uma pergunta, para saber o que ele pode fazer. Quem está em casa e tem a mesma vontade de fazer essa pergunta, já é um passo dado à frente. Sim. Né? De repente você não sabe o que é, mas o fato dele querer fazer uma pergunta, querer saber do profissional, já é um ponto positivo. E eu parabenizo essas pessoas, porque assim, são pessoas que estão se auto-observando. Isso é importante. Sim, porque tem pessoas que nem se percebem. A pessoa vai entrando numa situação e ela não consegue perceber que algo está errado. Eu não estou dormindo bem, eu não estou legal, isso não sou eu estou me sentindo estranho. Isso já é uma coisa boa, a consciência de que não está bem e de que precisa de ajuda. Então esse é um passo, isso é muito bom, porque tem pessoas que negam, existe uma prepotência, um orgulho de não imagina. Mesmo a pessoa estando muito mal, né? Sim, às vezes a pessoa não aceita. Então a pessoa procurar ligar, ter essa iniciativa já é um passo muito grande. Eu fico muito feliz quando as pessoas, sabe, têm esse impulso de vida. Sim. Trazendo para o nosso tema, você falou que quem está em mania ou hipomania está se achando o máximo, está cheio de energia, jamais vai achar que tem um problema. Qualquer outra pessoa tem um problema, menos ela. E no momento, nesse período, né, que pode ser o período maior, né, da vida, nesse período depressivo do transtorno bipolar, existe esse impulso de vida que você falou? Impulso de vida no momento da depressão? Então, para a pessoa buscar essa ajuda, de repente ela não achou que o que ela teve ali dias atrás era a mania ou hipomania, mas quando ela vem para o menos, né? Quando ela está para baixo, ela pode vou buscar uma ajuda ou não é assim? Não, então pode existir sim, mas está dentro da cabeça. Só que a depressão ela traz, ela é sistêmica. Ela incapacita a pessoa. Então, por isso que eu falo que a importância da ajuda e do entendimento da família, de que quando a pessoa está ali, que ela fala que não tem vontade, que não tem força, que não é preguiça, que não é falta de vontade, que não sabe, mas para ficar na internet tem vontade, para levantar e fazer uma ginástica não tem. Então, assim, tem que ter bastante empatia das pessoas que convivem. E é importante quando o tratamento que isso nem sempre é possível, mas quando a família também passa por orientação, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil para a família, porque a família sofre em conviver com uma pessoa também. Tem famílias que entendem demais e viram escravas, ficam reféns da pessoa, que também não é legal, não é esse o caso, tá? A família tem que também impor limites, até para a pessoa, né, poder melhorar e aderir ao tratamento. Mas também a família não pode ser muito rotuladora, muito castradora e muito brava nesse sentido. Ela tem que entender e dar esse apoio quando precisa. Tá. Você falou da mãe bipolar. Durante a gestação, tem algum cuidado especial? Se é alguém que está tratando ou se é alguém que não está tratando, mas pode ter um pico muito forte durante a gestação, doutora? Sim, pode acontecer. Então precisa ficar com bastante atenção. E muitas vezes a medicação continua sendo administrada dentro ali da necessidade, do risco.
porque uma precipitação de um ciclo pode ser ruim. Perfeito. E aí a família tá junto nesse momento é fundamental, né? Porque a criança vai nascer, ela precisa dessa ajuda, desse apoio, né? A gente fala tanto de uma rede de apoio até para o aleitamento materno. Não ia ser diferente com a mulher, e mais forte ainda com a mulher que tenha o transtorno bipolar. No pós-parto, importantíssimo também, porque a depressão pós-parto é uma coisa que a gente... Pode ser o gatilho? Pode ser sim. É importante abordar essa questão. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de família impor limites. O que você quer dizer com isso? A família vai estar bem instruída? A família vai saber quais são os limites que ela pode impor e como fazer isso? Então, quando eu digo assim que a família, é importante que a família leve, a família acompanhe a pessoa no tratamento, né, seja numa primeira consulta ou em consultas subsequentes ou em consultas de controle, ou mesmo que a família faça um atendimento paralelo. A gente tem aqui em São Paulo hospitais que têm grupos, né, e assim nesses grupos eles fazem palestras e tudo isso para explicar sobre a doença, que é para a família, quando percebe em casa um comportamento ou um sintoma, para saber o que fazer e até como lidar com o paciente ou com a pessoa que sofre, que padece da doença, porque às vezes mima demais. Então, então eu entendo a doença agora, realmente isso é uma doença, é uma coisa séria, então agora eu vou fazer tudo para ele. Então, aí a pessoa realmente vai ficar uma pessoa incapacitada. E a ideia não é essa. A ideia é você fazer um tratamento para que a pessoa viva bem, né? Se a gente fala que não tem cura, mas tem controle e que a pessoa pode levar uma vida normal e bem, né? Uma pessoa que tem diabetes precisa tomar remédio a vida toda, mas ela vive como, claro, uma pessoa normal. Então, é isso que a gente deseja, não que a pessoa fique sendo tratada como uma pessoa incapaz. Então a família ela tem que tratar a pessoa como uma pessoa normal, mas nos períodos em que ela precisa de um maior apoio e entender as recaídas, não como uma falha moral, ou como preguiça, ou como sem vergonhice, mas sim como uma expressão da sintomatologia da doença. Vamos atender a telespectadora? Rita está na linha, fala conosco de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Oi, Rita, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Tudo jóia. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. Olha, eu vi agora uma página conversando com você agora aí, falando que às vezes ele não tem vontade de fazer as coisas, não tem ânimo para nada. Então, eu, mais ou menos, estou no mesmo caso que ele. Eu tenho 54 anos e trabalho em 2 trabalhos, faço companhia minha senhora, trabalho 2 dias na semana em outro lugar, cuido de 3 netas, uma de 8, uma de 7, uma de 3, que a minha filha, aquele tipo de aquela patricinha, que gosta tudo de jogar no corpo da mãe, é assim. Então, às vezes, com isso, eu me esqueço um pouco de mim. Não tenho ânimo de ir ao cabeleireiro, de ir ao ônibus. Então, eu vou sempre me privando das coisas que beneficiam a mim para viver para ele, entendeu? Então, com isso, eu penso muito em insônia, eu tenho muita insônia, às vezes não tenho muita alegria, às vezes olho para casa e falo, hoje não estou com vontade de fazer nada, não vou fazer nada, hoje eu quero ficar no canto, porque eu não aguento, normalmente eu consigo cuidar dessas crianças. Aí, conversando com uma médica, uma clínica geral aqui onde eu moro, aqui no meu bairro, ela falou assim, Rita, você precisa de ter uma noite tranquila, você precisa dormir para que você acorde bem e que você tenha um dia tranquilo, você precisa ter uma noite tranquila. Aí ela foi e me receitou para me tomar. Então, na gestão, a metade do comprimido. Então, agora eu vou para casa da senhora, vejo TV, converso, tomo esse meu compromissozinho, não me dá muito sono, mas eu fico tranquila, relaxada, tranquila. E eu fico tenho muito medo de ter um caso de depressão, porque a gente tem que sair, tem um momento da gente, e eu não sei esse momento. Meu momento é lavar, é limpar, é cuidar de 3 crianças, é trabalhar fora,
E eu penso mais para frente um pouco, se isso não venha ter um pouco de caso de depressão. Bipolar eu acho que não sou, não. Talvez com um pouco de explosivo, mas eu sempre segundo, do abraço, beijo ela, peço desculpa, pela avó tá nervosa, porque vocês veem que ela é muito nervosa, porque vocês não respeitam ela. Vocês têm que respeitar a mim, porque sua avó e tal, conversa, entendeu? Então, eu não sei, eu tenho um conselho, se eu estou no caso aí, vou começando a ter uma depressão, ou se isso aí devido ao dia a dia muito corrido. Então, eu queria um conselho, um medicamento, que eu não estou mais clonazepam. Tenho medo de ser mais tarde, de vir fazer um mal, talvez, ao meu cérebro, e eu vinha ter um problema, igual a minha filha falando, não, isso aí vai te dar Alzheimer, essas coisas todas. Ou clonazepam, no caso, dá Alzheimer mesmo? Obrigada, Rita, pela sua pergunta. A Rita compartilhou um pouquinho do dia dela agitado, do dia a dia agitado que ela tem. Falou um pouquinho das responsabilidades. Trouxe aqui informações importantes, porque às vezes quem está em casa pensa, será que aquele dia que eu fiquei irritado ou irritada, nervoso, nervosa com aquela situação significa que eu tenho o transtorno bipolar? Começar então, vou dividir a pergunta da Rita aqui em várias. Que ela realmente deu bastante ferramenta para a gente conversar durante bastante tempo. Todo mundo tem, para tudo tem limite também, sim, né, doutora? Todos nós somos seres humanos, também erramos, né? Sim, sim. E aí não significa que porque um dia ela ficou nervosa, não significa que ela tenha o transtorno bipolar. Ela trouxe aqui pra gente essa informação, não é isso, né? Não, não. Como eu disse também, a expressão da doença, ela varia de acordo com o jeito da pessoa. Tem pessoas que normalmente, assim, já de temperamento, já são mais explosivas, já são mais expansivas, já são mais felizes, engraçadas, né? Tem pessoas que são mais sérias, que são mais tímidas. Isso pode ser da pessoa. Então, uma pessoa que já é mais irritada, que já é mais pavio curto, e tem um dia a dia difícil ali, tem família que dá trabalho, isso, aquilo, os seus problemas, ela vai ter ali sua irritação e vai ficar muito brava, mais do que uma outra pessoa que é mais serena, mais tranquila. Então chama atenção, né? Como eu falei para o André, é quando você sai do seu normal. Né? Quando você está dentro do seu normal e você percebe que você é uma pessoa mais agitada, mais agressiva, isso, você pode falar, eu vou tentar melhorar, eu vou buscar alguma coisa para ver se eu consigo modelar esse meu jeito de ser, né? Mas se esse sempre foi o padrão dela, né? E algo que ela convive bem e que ela se sente feliz e não agride ninguém, isso tranquilo. Ele se torna patológico quando existe intensidade e frequência. E quando muda o jeito de ser da gente. Né? Então, eu era de um jeito, de repente eu estou de outro. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a Rita fala que recebeu recomendação de um médico de utilizar remédio para dormir. E ela também não quer tomar esse remédio para dormir. Ela está sem tempo para ela e fala que o dia a dia dela é só obrigação. Foi isso que ela falou. Ela vai passar, cuidar das netas, ela tem 2 trabalhos. E aí ela está chateada porque ficou sem tempo para fazer as coisas que ela gosta de fazer. Ela precisa trabalhar, pode até ser que ela adore o trabalho dela. Ama as netas, eu tenho certeza, mas esse dia a dia, essa rotina ficou pesada. Sim. No próximo bloco, a doutora vai explicar o que pode ser feito nesse contexto que pode estar acontecendo com você que está em casa, não só com a nossa telespectadora que ligou para cá. Até já! Fala, Mitch. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre o transtorno bipolar. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Triana Portal. Hoje explicando tudo para nós. Aproveite essa oportunidade. Você que está em casa pode participar do programa ligando para cá. 0 operadora 11 3337 5886. Também participar através das nossas redes sociais. facebook.com/consulta ao doutor e facebook.com/Denise Luque. Tem muita coisa ainda pra gente falar da pergunta da nossa telespectadora Rita. Ela ligou pra cá,
compartilhou um pouquinho da vida dela. De antemão, já agradeço tanto a Rita, aos demais telespectadores que já participaram no programa de hoje, que participam diariamente, especialmente pela confiança que nos é dada aqui no Consulta ao Doutor, e porque vocês confiam na nossa escolha de profissionais de excelência para explicar tudo para nós e responder as suas perguntas. Vamos lá, doutora. A Rita fala que procurou um médico e foi recomendado que ela tomasse um medicamento para dormir. Sim. Porque com o dia a dia agitado, a Rita tem um dia a dia muito agitado, uma rotina muito agitada, ela não consegue descansar. E ela está com medo agora de tomar esse remédio, porque ela não quer precisar de remédio para dormir. Ela quer conseguir dormir tranquilamente, sem nenhum remédio. Sim, é uma preocupação importante. Ficar sem dormir não é uma coisa boa, porque né, vai acumulando um desgaste e aí ela não consegue no outro dia produzir, vai ficando cada vez mais cansada, e isso sim pode deixar o cérebro bastante cansado e você produzir aí uma doença mesmo, e você ter aí vamos dizer assim, um burnout, um estresse muito grande, e você pifa o cérebro. Então é importante dormir, melhor sem remédio. Então nesses dias que você estiver muito agitado, ou com muito sem sono, ou precisar acordar muito cedo no outro dia, então faça o uso dessa medicação, né? Mas já fazendo uso dessa medicação, já vai pensando, fazendo um plano de pôr ordem na vida, né? Como fazer para melhorar essa rotina? Porque parece que está ficando insustentável. E quanto mais a gente vai assumindo coisas pra gente, mais as pessoas vão dando. Porque as pessoas supõem que a gente aguenta, não é? Então, se ela cuida dos netos, daqui a pouco vai vir cachorro para ela cuidar, e plantinha, e peixe, e ela aí cuida bem. Ela cuida bem, e aí depois o chefe vai dar mais trabalho, e aí as pessoas vão vir almoçar e jantar na casa dela. Enfim, são exemplos, tá? Rita, não sei se isso vai acontecer, mas o que eu estou dizendo é assim, para você impor alguns limites e dizer, olha gente, eu estou cansada, eu preciso de um pouquinho de tempo para mim, eu trabalho, é muita coisa, eu preciso de ajuda, olha. Então começar a criar tempos para você, né? Criar, olha, um dia da semana é meu, domingo eu preciso sair, eu preciso relaxar, porque é nesse tempo que você vai descansar o seu cérebro. E você descansando o seu cérebro, na hora que você deitar na cama, você vai conseguir dormir, porque de fato, quando a gente está muito cansado, mesmo na hora que a gente deita, começa a vir todos os problemas e você não consegue adormecer. E aí você vai ficando chateado também quando não tem tempo para você e é só para os outros. Então tem que reorganizar a sua rotina, né? Mais do que pensar em que é um transtorno, não é nada disso. Acho que primeira coisa, reorganizar essa rotina. Acho que você é uma pessoa muito lúcida, você sabe o problema que está acontecendo, né? Tem coisa demais e você precisa um tempo para você. Organiza a vida que tudo vai melhorar. Enquanto não organizou, toma um remedinho para dormir, para relaxar, pelo menos para descansar o cérebro e não pifar. É que é difícil falar não, né, doutora? Não é difícil, é muito difícil. Nós até fizemos uma matéria já sobre isso, de difícil falar não. É difícil aprender a falar não, mas tem que aprender. Tem que aprender. Ela fala que o dia dela é cheio de obrigações. Um tempo para se cuidar pode ser um tempo de ir ao salão de beleza, o tempo de fazer algo que ela gosta, mas também o tempo que a gente se cuida, não é na terapia? Também. Falar é terapêutico. Agora, cuidado, tá? Não adianta sair contando a vida e falando para as pessoas, porque você pode arrumar um monte de problema aí, vai sair falando com a manicure, com a vizinha. Profissional, tem que ser profissional. Reclamar para parente, que você só vai criar intrigas, e então evita, tá? Você tem que ter um espaço, esse espaço ele tem que ser neutro, ele não pode ter julgamento, ele precisa ser com um profissional que possa te orientar como, né, falar não de uma forma assertiva, sem magoar as pessoas, sem magoar você mesmo, que você possa traçar um caminho para organizar a sua vida.
Para encerrar, ela fala que tem medo de ter depressão, porque ela tá com tanta coisa aí para fazer, não conseguindo fazer as coisas que ela quer e que ela gosta. Mas deve ter mesmo, tô falando que a Rita é lúcida, ela deve ter mesmo, porque a gente tem que preservar, porque a gente vai desgastando, é uma máquina, nosso cérebro é uma máquina, você vai desgastando, uma hora ali, alguma coisa acontece. Perfeito. Vamos voltar para o nosso transtorno bipolar, que é o tema do programa de hoje. O tratamento, ele é sempre com remédio? Sempre. Assim, é padrão, né? Padrão ouro, assim, primeira linha tem que ter a medicação. Porque a gente está falando de um cérebro que está em desarmonia, né? A hora com muita energia, a hora com pouca energia, então ele precisa algo que estabilize esse cérebro, para que ele funcione na energia. Aí a telespectadora mandou por mensagem particular, eu não vou falar o nome dela, ela disse que escutou você dizer que tem remédio, então, que o tratamento ele é feito e uma das partes do remédio. Ela pergunta, não seria pior? Porque aí a pessoa vai ficar sendo dependente desse medicamento. Ou seria apenas por um tempo? Conta pra gente, então. Por que as pessoas têm tanta essa coisa? É pior a pessoa ser dependente da doença, não é? Sim. Porque você é uma doença que ela tem, é uma doença que ela pode evoluir, ela pode piorar, ela passa por uma vida toda, isso é o que eu falei, ela pode arruinar a vida da pessoa, então você vai ficar dependente das crises, então é melhor você depender de um remédio, né, do que depender de uma doença. E as pessoas têm muito esse preconceito. Mas o preconceito é porque as pessoas sempre pensam que os remédios para tratar depressão, para tratar transtornos, são ansiolíticos, são calmantes, e não são. Eles podem fazer parte do tratamento, né? E esses são os remédios que viciam, que causam dependência. Mas os tratamentos de base não são medicações que causam dependência, são medicações que têm que ser tomadas com critério, a titulação da medicação, a dosagem tem que ser feita por um profissional qualificado, você não pode começar o remédio e parar abruptamente, o remédio demora um tempo para fazer, a gente sempre fala tudo isso, porque também eu estou falando aqui agora de estabilizador de humor, de anticonvulsivo, de antidepressivo que não se aplica para transtorno bipolar. Esse tipo de medicação, ele não causa dependência. A pessoa precisa tomar a vida toda porque a doença requer isso, né? Porque mesmo quando a pessoa está em remissão, então a pessoa está bem, mas aí você toma um remédio para profilaxia, para você evitar uma recaída. Então é melhor você manter a medicação para evitar. Então agora eu estou bem, eu vou parar de tomar. Aí você tem uma recaída de novo, então é melhor manter. Então sempre pensar, né? Todo mundo que fala sobre isso sempre usa diabetes e hipertensão como exemplo, né? Você tem o diabetes, você não fala assim, agora eu estou bem, vou parar de tomar. Não é assim, você tem que tomar a medicação para ficar bem. Então não confundir, então conversar bastante com o clínico, para entender como é que funciona a medicação. Então, o que vicia, que causa dependência, são esses remédios para dormir, são os calmantes. Esses sim, a pessoa tem que usar com muito critério, com muita cautela, quando realmente necessita. E eles, às vezes, são prescritos juntamente com os medicamentos de base, os antidepressivos, os anticonvulsivantes e estabilizadores de humor, no caso de transtorno bipolar. Então a pessoa não tem que ter medo, o remédio é para fazer a pessoa ficar bem e melhorar. Esse estabilizador de humor, duas perguntas, ele vai deixar em ordem essa química cerebral? Sim. Ou vai deixar a pessoa, além de fazer isso, né, vai deixar aquela pessoa mais plácida, serena? Então você falou que cada um é de um jeito, né? E as pessoas de vários jeitos podem ter o transtorno bipolar. Imagina aquela pessoa que naturalmente já é mais agitada. O medo dela é fazer esse tratamento e ela vai ficar irreconhecível. Ela vai ficar muito serena e parada. Acontece isso ou não? Alguns anticonvulsivantes, os mais antigos, eles têm e dependendo da dosagem, e essa dosagem ela vai ser alta conforme a gravidade do caso, pode deixar a pessoa um pouco
vamos dizer, robótica, uma pessoa um pouco dura, tá? Isso mesmo. Mas isso aí tudo pode ser dosado, pode ser melhorado, a medicação pode ser trocada, isso não necessariamente precisa ficar assim. Também, né? Você conta para o médico. E isso que a gente está falando desses remédios mais fortes, essas dosagens mais fortes, são do tipo 1, que representa 1%, que é mais raro. O transtorno bipolar que acomete a maioria das pessoas, que a gente vê e que são os diagnósticos que a gente tem, não precisa de medicação assim tão forte e com dosagem tão elevada, né? Então, são remédios que a pessoa pode tomar e ter, assim, poucos sintomas e trazer muito mais qualidade de vida do que a pessoa ficar, assim, em depressão ou em mania, ou então com tudo misturado, né? E correndo risco, às vezes, até numa crise de suicídio, que é uma coisa que a gente tem visto com muita frequência, né? Hoje tem até meios para prevenção do suicídio também, né? Então, existe o risco do paciente com transtorno bipolar? Altíssimo, altíssimo. No transtorno bipolar o risco é muito grande. Vamos lá. Você contou pra gente, acho que no segundo bloco, sobre comorbidades, enxaqueca, síndromes dolorosas, isso daí junto? É isso? Não é junto. Eu diria doenças associadas. Tá. E muitas vezes a pessoa trata essas doenças e não sabe que essas doenças são sempre muito frequentes e recorrentes, porque ela tem uma doença ali de base, que é o transtorno bipolar, que se ela trata aquilo, ela pode melhorar dessa doença que ela, vamos dizer, foca e trata na vida dela, né? Então tem algumas, e as confusões diagnósticas a gente falou que pode acontecer, né? Com depressão. A diferença entre a depressão e o transtorno bipolar, assim, muito básica, acho que para as pessoas entenderem, é a presença de mania ou hipomania, que é uma mania mais leve, né? Então, quando a gente tem um episódio, que seja um na vida, você já tem um diagnóstico de transtorno bipolar. É o que vai dar a diferença, né? Vai fazer Sim, que vai mudar o diagnóstico. E ele é importante ser por causa da medicação. Porque o que faz um antidepressivo? O antidepressivo, ele energiza o cérebro. E aí, no transtorno bipolar, isso não é uma coisa boa. E como é que faz? Qual a importância de bons hábitos, doutora? E você falou no intervalo que é muito importante essa história dos bons hábitos para esse transtorno bipolar. Nesse caso, a gente sempre fala, né? A gente no intervalo faz mal para ninguém, assim, né? Não faz mal para ninguém. Então, mas aqui nesse caso é muito sério mesmo. Não é só para falar, então, além da medicação, se a gente manter bons hábitos, não é para ficar bonitinho e só para a gente falar mais coisas, não. Aqui é muito sério. Então, a questão do sono, da alimentação, de manter uma rotina, porque isso tudo muda o funcionamento do cérebro, dos hormônios e que nesse caso precisa para não ter essa mudança de aumento de energia e queda de energia. Então a pessoa tem que evitar estimulantes, evitar sedativos, evitar tudo que faça essas quedas bruscas e subidas no cérebro. O sono, alimentação, exercícios, tentar fazer aquela vida bonitinha, tentar, dentro do possível, do que ela possa, mas lembrar que aquilo vai garantir qualidade de vida. E para os filhos também, quando a gente falou, se a pessoa já sabe que tem um histórico de família, põe criança para dormir cedo, cuida da alimentação dessa criança, não vai ficar dando muito refrigerante, muita cafeína para essas crianças, né? Que é estimulante. Então evita, né, deixar essas crianças muito ligadas à noite. E o ambiente não fica favorável para deixar essa parte genética falar tão alta, né? Sim, exatamente. Então, sem o fator ambiental, você consegue segurar aí possíveis futuras pessoas, né, com transtorno bipolar. Recaída, para encerrar, a gente tem 3 minutinhos. Como é que lida com a recaída e o que precisa fazer com ela? Porque às vezes está tomando remédio, está fazendo tratamento e teve a recaída. Acontece? Sim, são as fases, né? Aí precisa, sempre a pessoa vai estar sob tratamento, busca o profissional
e vai lidar com essa fase. Se a gente está falando daquela minoria que tem um caso de mania grave, em que a pessoa corre risco para si e para os outros, às vezes requer internação. Muito raro, tá? Mas tentar conter a pessoa dentro do possível para minimizar estragos e tentar passar pela fase. Você falou de internação, é a minoria, né? Os casos são mais raros, mas pode ser que num grau mais leve, por uma dificuldade até de adesão do tratamento, seja necessário, até a pessoa, a família reconheça essa necessidade ou não? É só mesmo em casos mais graves, porque... Normalmente em casos mais graves, o que às vezes acontece é que a pessoa pode desenvolver um alcoolismo, um abuso de drogas e a família acaba internando para clínica de desintoxicação. Tá. Então, mas aí a gente está falando de uma internação por desvio de problema, né? Mas que foi o transtorno bipolar que levou a isso. Perfeito. Eu vou deixar os contatos da doutora, porque o nosso tempo já acabou e é muito fácil de entrar em contato com ela. Ela disponibiliza todos os vídeos das nossas entrevistas, de outros programas que ela participa, lá no YouTube. O canal é Portal Triana. Portal Triana, você digita lá no YouTube. Se inscreva no canal, isso sinaliza que você tem interesse nesse conteúdo, dá para ativar as notificações também, e aí você fica por dentro de tudo o que acontece, de todas as entrevistas que a doutora dá e de todo o conhecimento que ela multiplica conosco. Então, Portal Triana lá no YouTube. Tem o site www.trianaportal.com.br, trianaportal.com.br, e também o telefone 0 operadora 11 2737 6037, 2737 6037. Você entra em contato, é o telefone que a doutora disponibiliza. Doutora, eu adoro te receber aqui, agradeço já por você ter vindo e está mais que convidada a voltar, sempre com temas de interesse das pessoas que nos assistem, temas pedidos aqui que a gente precisa falar até para desestigmatizar também, né? A informação nunca é demais e informação é poder, eu gosto de falar isso também. Eu que agradeço e volto sim, em breve a gente está aqui de novo. A gente já vai discutir o próximo tema aí dos nossos próximos encontros, porque tem sempre coisa boa pra gente falar aqui. É sempre bom conversar com um psicólogo, né? Hoje a gente vive um momento em que as pessoas estão deixando para trás o preconceito de buscar essa ajuda, né? Tanto psicológica quanto psiquiátrica, mas ainda nós temos uma estrada a percorrer, né? Então sempre falaremos sobre isso. Obrigada, doutora. Bom fim de tarde, viu? Obrigada, eu. Obrigada a você por ter escolhido assistir ao Consulta ao Doutor dessa faixa de horário, e nós estamos aqui sempre de segunda a sexta-feira. Fique de olho no canal do YouTube, Hit TV, e também no Instagram, @TVHit. Te espero amanhã. Tchau!